Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho de portfólio. Suponho que outros professores já tenham apresentado a ideia para vocês. Estou correto? Correto. Beleza. Dentro das nossas disciplinas de português e informática, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu coloquei um documento para vocês lá na aula de hoje, e inclusive eu vou querer que quando vocês forem enviar o portfólio, vocês enviem nessa aula de hoje, tá? Então eu não vou abrir outro link para vocês enviarem o portfólio. O portfólio vai ser enviado na aula do dia 11/11, tá? Que é a nossa aula 31, se eu não estou enganado, tá bom? Vocês podem deixar essa aula em aberto lá, a presença, ou então confirmar e depois enviar. Vocês conseguem confirmar a presença, dar como entregue e depois colocar o anexo? Sim, só que aí depois a Vai atividade fica ficar como como pendente. Aí tem que estender Não, o prazo. fica como pendente. Ah, tá, não, tranquilo. É porque eu coloquei até hoje às 17, né? Aham. Não, beleza. Bem observado. Bem observado. Na realidade, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou criar um outro link para envio do portfólio, separado da aula, tá? Só que eu vou criar só na matéria de português. Não vou criar em informática. Porque para as duas disciplinas vocês vão fazer um único portfólio, tá bom? Então, o portfólio que vocês vão construir vai servir tanto para português quanto para informática. Ou seja, dentro dessas duas disciplinas, a gente vai trabalhar como espécie de trabalho interdisciplinar, tá? E esse trabalho interdisciplinar, pessoal, ele vai funcionar como espécie, na realidade, ele vai funcionar não, né? Ele vai ser uma planilha. Então, vocês vão construir uma planilha no Excel e vão utilizar essa planilha para fazer o trabalho interdisciplinar, que é o portfólio. A planilha no Excel vai ser um trabalho exclusivo da disciplina de informática básica. Bom, vocês vão construir a planilha de gastos. Pode ser a planilha de gastos pessoais de vocês, pode ser uma planilha de gastos de uma pequena empresa que existe, pode ser uma empresa idealizada, né? Que não exista, mas que vocês fizeram uma suposição do funcionamento para criar essa planilha de gastos dela, tá? Então, vocês vão precisar criar uma planilha de gastos e nessa planilha de gastos utilizar as ferramentas que nós aprendemos e estamos aprendendo lá no Excel, beleza? Para desenvolver essa planilha de gastos, vocês podem trabalhar em grupos de até 4 pessoas, tá bom? Eu sei que muitos têm limitação ao acesso de computador, então vocês podem contribuir com opiniões, com melhoramentos, com sugestões, e quem tem acesso a um computador, a um notebook, vai montando esta planilha no equipamento, no seu equipamento, tá bom? Mas, pro portfólio, o trabalho é individual. Então, cada um tem que me enviar um portfólio diferente. Perfeito? Mesmo que vocês façam parte do mesmo grupo. Não é construir um portfólio e enviar 4 vezes o mesmo portfólio. São portfólios diferentes, tá? Se eu receber o mesmo portfólio de 4 alunos, eu pego a nota e divido por 4. É simples de fazer isso, tá? A intenção do portfólio é que vocês façam uma análise individualizada, particular e pessoal do trabalho que vocês desenvolveram. Ele vai servir para apresentar a planilha, tá bom? Então, vocês vão fazer essa apresentação de planilha através de um portfólio. Não tem nenhuma exigência de como que esse portfólio vai ser montado. Então, vocês podem fazer essa apresentação da forma que vocês acharem melhor.
Vocês podem usar imagens, vocês podem fazer um infográfico, vocês podem fazer mapa mental, vocês podem fazer um relatório técnico, vocês podem trabalhar com fluxogramas, tá? Então eu dei aqui 5 sugestões, mas só reforçando que são sugestões, não são obrigatoriedades. Vocês podem ter uma outra ideia totalmente diferente e utilizar essa ideia para fazer a apresentação do portfólio de vocês, tá? Só reforçando algumas exigências. Primeira exigência é que a entrega é individual, igual eu já falei, né? Segunda exigência é que vocês vão me entregar isso em formato de PDF, tá? Então, o arquivo que eu quero que vocês disponibilizem para mim na entrega é um arquivo do tipo PDF. Terceira exigência, tamanho máximo de 2 folhas. Então, 2 páginas. Sem contar a capa. E a capa, eu vou colocar um modelo lá, junto com o arquivo, junto com... Na realidade, vou colocar nessa aula e vou colocar também no link que eu abri para entrega. Tá? Então, eu quero que vocês sigam a capa que eu vou colocar de modelo. Envio até 22/11, até 22 de novembro, pelo Classroom. No link que eu vou criar lá. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu peço que vocês me mandem por e-mail. Porque a comunicação pelo Classroom é muito falha. Vocês mandam mensagem lá e não chega notificação para mim, então corre muito risco da comunicação da pergunta, da dúvida ficar perdida lá. Ou então eu chegar a ver sua dúvida depois de 1 dia, 2 dias, 1 semana só, o que vai atrasar o trabalho de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês possam ter, manda no meu e-mail, tá? No meu e-mail eu respondo de um dia para o outro no máximo. Perfeito? E 3 aulas que nós vamos disponibilizar para vocês confeccionarem, darem uma atenção para a construção desse portfólio, né? Contando já a aula de hoje, a aula de sexta-feira de informática básica, tá? Então, a próxima sexta-feira vai ser dedicada à construção desse portfólio também. E a próxima aula de português também, na próxima quarta-feira, na quarta da semana que vem, ok? Aí na quarta, tanto na de informática quanto na de português da semana que vem, eu vou disponibilizar um link para vocês, para uma sala de Meet. Não é que vocês têm que entrar no link, perfeito? É simplesmente para me colocar disponíveis ali para tirar dúvida, qualquer dúvida que possa surgir, tá? Qualquer sugestão que vocês queiram perguntar, qualquer sugestão que eu possa dar. Então, no horário das aulas, eu vou estar disponível num link no Meet para tirar essas dúvidas de vocês. Perfeito? Lá no dia 18, a gente vai conversando. Eu vejo como é que está a situação de vocês, se deu para evoluir bem, se está pronto. Que numa situação caótica de último caso, eu libero a aula do dia 20 também, né? Que é mais uma aula de informática básica. Mas a gente vai conversando e dependendo do andar da carruagem, a gente vê se isso vai ser necessário ou não. Perfeito? Então, turma, eu queria... Hoje é basicamente colocar como que vai ser o trabalho para vocês. Ok? E tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, no caso, o portfólio de informática vai ser a criação da planilha de gastos e o de português vai ser um portfólio de 2 páginas no máximo. O portfólio de informática e de português vai ser um só, entendeu? Vai ser os Então, dois e em cada folha uma matéria. não. É o seguinte, quem que tá me perguntando aqui? Lohane, né? Isso. Lohane e demais aí. É o seguinte. Vocês não vão precisar separar por folhas. Aqui agora eu tô falando de informática, aqui eu tô falando de português. Vocês vão fazer uma explicação da planilha de vocês nessas 2 folhas, tá?
eu vou avaliar, e já é problema meu, a informática na forma de funcionamento que vocês me explicaram pelo portfólio. As funções que vocês utilizaram, se vai funcionar bem, se não vai funcionar bem, se é interessante, se não é. E eu também vou avaliar o português na forma como vocês explicaram. Se vocês estão conseguindo traduzir em textos, em fluxogramas, ou seja, na forma que vocês decidiram utilizar, se vocês estão conseguindo traduzir em texto uma explicação que é entendível. Perfeito? Então, o mesmo portfólio, eu vou dar a nota do portfólio de português e eu vou dar a nota do portfólio de informática. Tá? Quando eu digo, o portfólio vale 10 pontos em cada matéria. Tá bom? Quando eu digo que a construção do portfólio vai ter uma nota individual para informática, é que vocês vão me enviar também a planilha, e em cima dessa planilha, agora sem eu olhar o portfólio, olhando só o arquivo do Excel, em cima do arquivo do Excel, eu vou dar mais outra pontuação referente à informática. Talvez outros 5 pontos, outros 10 pontos, ainda não decidi quanto que vai valer. Tá? Ou seja, dentro de informática, a construção da planilha vai ter mais uma pontuação. Mas o portfólio tem pontuação dentro de informática e dentro de português. Deu para entender? Entendi, professor. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Exatamente, Anabelle. Você só consegue... Não é que você só consegue fazer em computador e notebook, não. Até tem o Excel para... Na realidade, tem até outros aplicativos, tá, pessoal? Eu estou falando de Excel porque a gente está trabalhando no curso de informática falando especificamente de Excel. Mas vocês podem usar qualquer outro aplicativo que trabalhe com planilhas, tá bom? E celular tem, mas é muito pior de mexer, tá? Então, justamente por eu saber dessa limitação de computador, eu coloquei que a construção da planilha pode ser feita em grupos de 4 pessoas, tá? Então, vocês se organizem aí para tentar formar um grupo em que pelo menos um dos membros tenha acesso a esse computador. Perfeito? Ô, professor, Diga, Brian. então vai ser assim, nós vamos criar uma planilha para você avaliar como trabalha a planilha. E a criação do portfólio vai ser explicando a planilha que você vai avaliar para português e também informática, certo? Isso aí. A planilha, o grupo vai criar uma só. Então, é uma planilha para os 4. Sim. O portfólio vocês vão criar individualmente. Que é a explicação da planilha. Exatamente, Brian. Ah, sim, entendi. Obrigado. Ok? Nayara, a matéria é focado basicamente em Excel, tá bom? Em Excel, e o português eu estou avaliando como que vocês estão conseguindo traduzir em palavras aqui. Quando você passa para... Você diz as fórmulas do Excel, Ana Luísa? Não, tá? Na realidade, tudo que você tem no Excel e você passar para PDF vai aparecer como uma imagem para mim, da mesma forma que você visualiza na tela, ok? Então, você pode pegar um pedaço da planilha, só que aí você vai ter que, às vezes, à mão mesmo, tá? Fazer um trabalho manual, ou então, numa edição no PowerPoint, puxar comentários e mostrar qual que é a forma, ou então através de um relatório técnico, explicar qual que é a fórmula que vocês estão usando ali, tá bom? Quando você gera PDF, não aparece implicitamente as fórmulas que estão sendo usadas ali, não, tá bom? Quando eu digo PDF, pessoal, vocês podem, inclusive, fazer um trabalho à mão, mas digitalizar ele.
Só que quando vocês digitalizarem, eu não quero que me enviem arquivos de foto. Vocês podem colocar a foto no documento do Word e gerar o PDF, tá? Tiffany, planilha focados em gastos. Pode ser gastos pessoais, podem ser gastos de uma loja, pode ser uma loja real, pode ser uma loja fictícia, tá? É interessante que vocês trabalhem com os gastos mensais e que no final vocês consigam juntar esses gastos mensais em um compilado de gastos do ano, tá bom? Ô, Lucas, Pode falar, Eduardo. igual você falou das funções. Tipo, eu pego a planilha e te mando em PDF. Não vai aparecer as fórmulas. Porém, eu, na minha explicação do portfólio, eu posso falar, bom, nessa linha eu usei tal função, explicando para você o que que eu fiz na planilha. Pode ser assim, né? Resolveu, é isso aí, tá? Obrigado. Aí essa explicação vocês podem fazer como relatório técnico, que são as sugestões que eu dei lá, tá? Vocês podem pegar a imagem da planilha e ir puxando setinhas, como se fosse uma espécie de mapa mental, e aí, de atividade de vocês. Nayara, o áudio melhorou aí? Você tinha questionado que estava picando. O meu áudio tá bom para vocês, pessoal? Ou tá falhando? Tá bom. Tá bom, professor. Ah, Professor, beleza. Ô, Nayara, eu não sei se você conseguir, consegue, tá? Você consegue tirar a foto e gerar ela PDF, o tá? professor, Mas tem que dar uma pesquisada. Eu não sei qual o aplicativo específico, tá bom? Diga, Emanuele. eu não entendi essa parte direito da planilha, não. É, tipo, o tema. É uma planilha de gastos, tá bom? Onde você vai resumir tudo que você recebe no mês e tudo que você gasta no mês, tá? Então você consegue, por exemplo, separar os seus gastos em categorias: alimentação, contas, despesas fixas, ok? Coisas supérfluas que você comprou naquele mês que não precisava, gastos com saúde, e você vai especificar todos os seus gastos do mês ali. Lanche do dia tal, almoço do dia tal, se você almoçou fora, uma pizza que você pediu. E no final você vai fazer um compilado dessas informações para você ter uma noção de em que você está gastando mais no mês, tá? Isso que eu falei aqui agora é um exemplo de planilha de gastos pessoal. Da mesma forma, você pode fazer uma planilha de gastos para uma loja. Compra de produtos e receitas. Anabelle, no caso de ser feito em grupo, vocês podem escolher de uma única pessoa, tá? Porque para cada um fazer o seu e depois calcular a média, vai dar uma trabalheira danada que é desnecessária para o nosso objetivo aqui, tá bom? Então vocês podem escolher um só. Ou criar uma pessoa fictícia também, tá? Ô, professor, Diga. eu posso, tipo assim, pegar uma planilha pronta, porém eu vou editar ela toda e montar sobre ela minhas funções. Tipo, se eu quero somar o salário bruto dos funcionários de uma empresa, eu vou lá, vou acrescentando as funções. Só pegando o valor, praticamente. Vocês podem pegar uma planilha de gastos prontas. Só que se isso acontecer, eu quero que ela seja bem modificada, tá? Eu digo que vocês podem pegar a pronta, principalmente para vocês aproveitarem a parte gráfica dela, porque vai ser uma parte que a gente não vai conseguir entrar nas aulas de Excel, tá? Mas se vocês usarem alguma planilha que já esteja disponível, modifiquem ela o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Expliquem as fórmulas na hora do portfólio. Ok, obrigado.
Mais alguma dúvida, pessoal? A capa vai ser livre ou o senhor vai enviar um modelo? Eu vou enviar o modelo, tá? Eu vou enviar o modelo, eu vou colocar nessa aula para vocês e eu vou colocar o modelo também na aula que eu abri de link para envio. Mais alguma dúvida? Professor, Pode falar, Anabelle. então, uma pessoa vai enviar a planilha e as outras vai enviar o portfólio separado, né? Pode só um enviar, tá? Mas tenham o cuidado de que esse que vai enviar vai colocar o nome dos outros me falando qual que é o grupo, tá bom? Tá bom. E aí, turma, mais algum questionamento? Hoje apareceram poucos no nosso encontro ao vivo. A Irane estava ao vivo com... Era a Irane antes de mim hoje? Era o José Aparecido, professor. O Zé estava ao vivo com vocês também ou Não só tava, não. gravação de vídeo? Tava não. Ele só mandou um deverzinho lá. Quando junta as duas turmas, tá dando pouca gente assim ao vivo mesmo? Tá dando 30, que é igual gestão, dá 33, por aí. Pois é, hoje nós estamos com 22. Mas, de qualquer forma, tá gravado. Se os colegas aí tiverem dúvidas que vocês consigam solucionar, vocês ajudem os colegas que não tiveram hoje para tirar dúvidas. E deem a orientação de que dúvidas mais específicas e que vocês não consigam responder para eles, para mandar direto no meu e-mail, tá bom? Beleza. Ô, professor, essa aula que tá gravando assim, você vai colocar lá na plataforma? Vou disponibilizar para vocês. Ah, beleza. Tá? Vou disponibilizar na aula de hoje mesmo. Beleza, então. Ok? Então, turma, mais alguma dúvida, algum questionamento? Tá tranquilo. Então, mãos à obra, tá? A ideia é que vocês utilizem as aulas para a construção desse portfólio. Então, vocês já podem começar, pelo menos, exercitar a cabeça de como que vai ser feito aí, fazer algumas pesquisas. Até 4 horas eu estou aqui disponível se alguém mais tiver alguma dúvida, tá bom? Beleza, professor, valeu. Para quem já for saindo, boa tarde. Ok, obrigada. Boa tarde. Ok, boa tarde. Beleza, professor. Boa tarde. Boa tarde.